Agora nós estamos bem confortáveis, né? A igreja está muito cheia, graças a Deus. Agora dá para a gente ficar mais à vontade, respirar mais. Né? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, que ontem faleceu o pai da Leolene, né? Ela colocou aí nas redes sociais e ela está lá para Camusim, que era onde o pai dela residia, né? Eu viajou para lá, para o velório, e está parando lá para Camusim. Nós queremos dar os nossos sentimentos à família, que Deus console e conforte toda a família. Amém, irmãos? Lucas capítulo 4, (16 ao 20). Diz assim a palavra de Deus: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós queremos louvar o teu nome e te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, e nos trazer nesse lugar de adoração, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor agora fale conosco, Pai, ao nosso coração, que possamos aprender, e não somente aprender, mas viver e colocar em prática a tua palavra. Te pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu dei essa palavra pela manhã, né, e quero falar para os irmãos que vieram hoje à noite essa palavra também. Eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem esteve aqui nas quarta-feiras ouviu uma série de estudos sobre o Espírito Santo, né? Não sei quantas pessoas estavam aqui, mas eu sei que o Gaspar deu várias, uns três quarta-feiras, falou sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos move a fazer essas coisas, amém? No poder do Espírito Santo, eu quero falar para você, mulher, que nós homenageamos nesse dia 8 de março, o Dia da Mulher. E queremos também agora, fizemos isso pela manhã, mas queremos também fazer aqui à noite essa homenagem a você que é mulher, que tem trabalhado, que tem se esforçado, que tem vindo à igreja, trabalhado nos trabalhos da igreja, e nós queremos homenagear você e dizer que você é importante, que você é uma mulher relevante, né? E nós queremos, como igreja evangélica Veneza, homenagear você. Eu queria saber quantos maridos tem aqui que trouxe a mulher, que trouxe a mulher. Eu queria chamar vocês aqui para você pregar uma lembrancinha dessa e levar para a sua esposa.
comemorando hoje, quando você entregar esse bombom aí para sua mulher, você liga para ela, feliz dia da mulher. Que essa é a nossa homenagem. Quem é que não trouxe o marido hoje que a mulher levanta a mão? Agora você recebeu o seu. Levante a mão. Levante a mão, pode levantar. Levante a mão, que é para o meu pai saber quem é que está faltando. Todos receberam? Amém? Você que deu o seu bombom aí para a sua esposa, eu queria que vocês ficassem de pé, homens. Homens, fiquem de pé. Todos os homens, já homem nessa hora, levante-se. Tem um homem ali de vermelho que você levantou. Se levanta aí, meu irmão. Amém? Feliz dia da mulher. Uma salva de palmas para as nossas mulheres. Vocês são importantes. Graças a Deus pela vida de vocês. Amém? Podem sentar. Mulheres de Deus. Glória a Deus. Homenagem simples, mas de coração. Receba a nossa homenagem. Amém? Agora sim, vamos para a palavra. Eu quero falar para você dessa pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Eu quero que você fique muito atento, porque o Espírito Santo é aquele que nos move, é aquele que habita no nosso coração. Jesus, quando saiu da terra, disse assim: mas eu vou mandar um Consolador para estar com vocês todos os dias. E o Espírito Santo, ele habita na vida do cristão. Preste atenção a isso. Um cristão sem Espírito Santo é terrível, é pior do que um incrédulo. Sabia disso? Por isso é muito bom você prestar atenção no que eu vou falar. O Espírito Santo, meus irmãos, ele atuou muitas vezes, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. Moveu homens e mulheres, foram movidos pelo poder do Espírito Santo para realizar coisas que eram quase impossíveis, mas através do Espírito Santo foram usadas com ousadia. E isso vem nos trazendo do Velho Testamento para o Novo Testamento. Quando nós chegamos em Joel vai dizer que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo sobre o povo, sobre a igreja, sobre os que serviam a Deus, sobre os homens, mulheres, jovens, anciãos, teriam visões e seriam usados poderosamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que atua no meio da igreja. Quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, você vai ver o Cristo que é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre Jesus na hora do batismo. E quando nós lemos
Atos, capítulo 1, Jesus está dizendo para a igreja daquela época: não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder do Espírito Santo. Nós vamos folheando a Bíblia, e a Bíblia vai nos mostrar lá no capítulo 10, na casa de Cornélio, porque Cornélio teve uma visão, e ele manda chamar Pedro para que Pedro venha para a sua casa, e eles são gentios, eles não são judeus, e Pedro ainda reluta para não entrar na casa de Cornélio, mas entra e vai falar sobre a Jesus Cristo, aquela família. E diz a palavra que ainda não tinha terminado de falar, e o Espírito Santo caiu sobre todos naquela casa, sobre os donos da casa, sobre os que serviam na casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Por isso é bom a gente entender que não existe igreja sem Espírito Santo. Uma igreja sem Espírito Santo é uma igreja morta, que não trabalha, que não dá frutos. E é preciso a gente ter muito cuidado nisso. Eu hoje estava falando pela manhã na escola dominical sobre a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, milionária, uma igreja de pessoas que são abastados, e a igreja era muito rica. Acredito que houve um terremoto que acabou com a cidade completa de Colossos, né? Mas eles não pediram nem dinheiro ao governo para reerguer a cidade. Eles mesmos, o povo mesmo que tinha muito dinheiro, reconstruíram a cidade com o seu próprio dinheiro. Era uma igreja abastada. E a Bíblia vai dizer que esses colossenses, eles estavam, meus irmãos, muito acostumados com o que acontecia lá fora, que vinha para dentro da igreja. Eles não ligavam, eles eram uma igreja frouxa, que não combatia as coisas que vinham lá do mundo. E a igreja de Colossos era uma igreja morta. A Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te. Porque é uma igreja morta, uma igreja que não tinha o fervor do Espírito Santo. É bom a gente prestar atenção que uma igreja morta, ela não faz nada, ela pode todo mundo dia tudo, não precisa orar, porque já tem muito dinheiro, porque eu já sou abastado, não precisa mais, porque eu ir mais para a igreja, não basta ir um dia só e pronto, está tudo bem. E as pessoas que têm muito dinheiro, às vezes elas vivem pelo seu dinheiro, elas não vivem em função do Cristo, de Deus, e muitas vezes o dinheiro tem se tornado o nosso Deus, que se chama Mamon. Nós não podemos enveredar por essas ruas, por esses caminhos que levam o crente à morte. Portanto, irmãos, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é algo tremendo. E veja bem que quando eu falei para vocês lá no capítulo 1 de Atos, do versículo 8, eles foram revestidos de poder. Diz a Bíblia no capítulo 2 de Atos que aquela igreja, meus irmãos, que foi tomada pelo Espírito Santo, as pessoas que estavam ali, que eram uma base de 120 pessoas, que estavam naquele lugar, esperando a promessa do Pai, eles ouviram o som de um vento impetuoso e viram como línguas de fogo passeando no meio da igreja. E os homens que estavam ali e mulheres foram cheias do Espírito Santo e falavam em outras línguas ou em outros idiomas. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ali tinha pessoas de todos os lugares. As pessoas, nós estamos falando a nossa língua, como é que pode? Então ali foi algo que o Espírito Santo fez, o milagre da fala e o milagre do ouvir. Eu falava português e o inglês ouvia falar inglês. Ele entendia o que estava falando. Era o milagre do ouvido e o milagre da fala. Então assim, por que esse poder? Por que essa coisa que desceu sobre a igreja? Porque havia um motivo.
lá no versículo 8, ele vai dizer que eles iam ser cheios do Espírito para pregar a palavra, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e até os confins da terra, porque o Espírito Santo é que impulsiona a igreja a pregar a palavra. E eu acho, meus irmãos, que muitas vezes nós confundimos o que é que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele traz muita alegria na igreja, mas ele não faz só isso. O principal objetivo é que o Espírito Santo veio para convencer do pecado. Foi para dizer que o pecador está errado. O Espírito Santo não é uma brincadeira. O Espírito Santo é uma pessoa que vai nos lembrar quando nós vamos falar a palavra de Deus. É Ele que nos guia, que nos dirige, que nos dá entendimento para discernir a palavra. E a Bíblia vai nos dizer que eles saíram e pregaram o Evangelho, e chegou esse Evangelho até nós, a partir do Pentecostes. Preste atenção a isso, a partir do Pentecostes. Agora, meus irmãos, sim, mas como é que o povo fala a língua? Fala, porque é do Espírito. Sim, como é que o povo cura, né? Jesus disse isso lá no capítulo 16 de Marcos. Esses sinais seguirão os que crerem, falarão novas línguas. Eles vão pôr as mãos sobre os enfermos e vão ser curados pelo poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus. E o que é mais? Você vai ler capítulo 14 de 1 Coríntios e Paulo vai explicar o que é o falar em línguas. E ele vai dizer que quem fala em línguas fala entre si e Deus. Essa é a temática da palavra. Ele fala em mistérios com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que se alguém fala línguas na igreja, que haja intérprete. Que haja interpretação das línguas. É contra? Não sou contra não. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 14 que e não proibais por falar em línguas. Você vai ler lá no capítulo 14, você vai ver isso. Não proibais por falar em línguas. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Que o Espírito Santo, meus irmãos, é algo tremendo. Ele é o poder da igreja. E poder aqui ele está falando que é como uma dinamite que explode, que quebra a pedra. É o poder do Espírito Santo que faz maravilhas no meio da igreja. Que quando o crente é cheio do Espírito, meus irmãos, ele prega a palavra, ele testemunha de Cristo Jesus. Ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Todos reconhecem que ali vai um cidadão dos céus, porque não é a mesma pessoa, é no poder do Espírito Santo. Você fica parecido com Jesus por causa do poder do Espírito Santo. Hoje na nossa era atual, há tantos que não tem nada do Espírito Santo, que são movidos às emoções. E Espírito Santo não é emoção. O Espírito Santo é uma realidade na vida do cristão. E quando a igreja, meus irmãos, ela possui o Espírito Santo, é a mesma coisa que está lá no cenáculo, no capítulo 2 de Atos. Vocês não sabem porque ninguém viu, mas deve ter sido um rebuliço muito grande, um vento impetuoso, línguas de fogo, e o povo falando em outras línguas. Deve ter sido algo tremendo de poder. Nós não vimos. Eu já vi, meus irmãos, grandes avivamentos, muitos cultos que foram cheios do Espírito Santo. Aqui mesmo nessa igreja, eu quando estava lá na Avenida A, meus irmãos, eu vi cultos de que se quando fazia orações, quando nós olhávamos para o chão estava molhado de lágrimas.
pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Porque os jovens se rendiam na presença de Deus. Homens e mulheres orando, chorando, se quebrantando na presença de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, é uma promessa de Deus na vida da igreja. Você haja visto que depois que desse rebuliço todo, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro se levanta para pregar a primeira pregação de Pedro, e diz a palavra de Deus que mais de 3.000 almas se converteram naquela pregação de Pedro, porque era cheio do Espírito Santo. Isso o Espírito Santo faz na vida do cristão. Isso é vida no Espírito. Eu estava falando nessa igreja de Laodiceia, e o comentarista disse que a igreja, ela estava tão longe de Deus, que era uma igreja rica, e a cidade lá produzia roupas, né? Roupas finas, colírio, era um centro médico também. Faziam colírios, tinha 2 ungüentos que eram para os olhos e outros para o ouvido, né? E Jesus vai dizer para a igreja que está em Laodiceia: eu quero que você compre roupas de mim para que não apareça a nudez. Compre colírio de mim para que tu vejas realmente. E nós só podemos ver o poder do Espírito Santo quando nós abrimos nosso coração para o Espírito Santo. E olhe, preste atenção que a palavra de Deus vai dizer que quando o Espírito Santo desce na igreja, a igreja não é mais a mesma. A igreja sai de dentro das 4 paredes, ela vai pregar lá fora, ela tem desejo de anunciar a palavra, ela tem desejo de ser testemunha de Cristo, ela tem desejo de ir lá no pecador e falar que ele precisa de salvação. Cheio do Espírito, cheio do Espírito, meus irmãos. Você vai ler Atos capítulo 6, é a primeira instituição de diáconos, e a palavra de Deus diz que eles vão procurar, e a palavra diz que procurem homens para a diaconia, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Aí você acha que eles são cheios para quê? Para se mostrar? Para ficar fazendo pirueta? Não é não. Os diáconos precisam ser cheios do Espírito Santo para servir, porque essa é a diaconia, é servir. Nós estamos aqui para servir. Nós somos os diáconos que servimos as pessoas que chegam nesse lugar. E nós só fazemos isso quando nós estamos cheios do Espírito. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3, vai dizer também que os presbíteros, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. É preciso ser cheio do Espírito Santo para ser presbítero, para ser diácono, para ser um ministro na palavra de Deus. É preciso ser cheio do Espírito Santo. E o Timóteo vai dizer que o presbítero, ele precisa ser marido de uma só mulher, que ele não pode ser dado ao vinho, que ele não pode ser espancador. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo, porque a obra que está na mão dele não é dele, é do Senhor. É por isso que às vezes, meus irmãos, eu me torno renitente de dizer: vamos, é assim, eu quero assim, porque é assim que Deus pede que seja. A igreja precisa sentir o poder do Espírito Santo. O texto que nós lemos, meus irmãos,
que nós vemos aqui em Lucas capítulo 4, vai dizer que Jesus está chegando na sinagoga e ele vai pregar. O assistente dá um livro a ele, e quando ele abre o livro, está em Isaías, que é a leitura que a gente fez. Essa leitura é lá de Isaías. E Jesus lê, faz a leitura, e depois da leitura diz: essa profecia se cumpre em mim hoje. Não é fácil uma pessoa se levantar para dizer que a profecia se cumpriu nele. Somente o Filho de Deus podia fazer isso. E ele está falando que o Espírito Santo ungiu ele. E a unção, meus irmãos, era algo que eles faziam para ungir os reis. Os sacerdotes eram ungidos com óleo. Mas aqui é derramado sobre Jesus o poder do Espírito Santo para fazer sinais, milagres e maravilhas. E você vai ler lá em João capítulo 3. E Nicodemos vai dizer assim: ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece que Jesus tinha o poder de Deus na vida dele, do Pai. Então, a leitura vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Ou seja, para pregar, para falar, para dizer aos pecadores que precisam de arrependimento, de que precisam de uma nova vida. Não é mais essa vida que você leva lá fora. A vida agora é diferente, é vida de santidade, porque a Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém pode ver Deus. Agora a vida da pessoa que aceitou a Cristo é uma nova vida. É vida no Espírito Santo. Você precisa ler Bíblia. A Bíblia diz assim: andai no Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Porque a carne está presente em todos os lugares. E às vezes nós dizemos assim: esse jeito é carnal. Por que vai te chamar de carnal? Porque ele fez alguma coisa que é de carnal, né? Que é da carne. Isso tem um que de carnal. Nós não queremos ser crentes carnais, queremos ser crentes cheios do Espírito, porque a palavra de Deus vai dizer que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a medida. Em vez de se embriagar com vinho, se embriague com o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Jesus falou para aquele povo: eu vim para evangelizar os pobres. Os pobres é o que precisa de evangelização. Eu fico muito preocupado porque nós não evangelizamos os pobres. Precisamos fazer isso. Eu fico muito preocupado porque a gente vê gente deitada no meio da rua, pedindo pão, pedindo esmola. Nós precisamos se preocupar com esse povo. Eu estava falando com o Mateus lá em casa e disse assim: eu tive um pensamento que eu deveria alugar aquela igreja que está desocupada ali, para fazer um trabalho mais consistente com o que a gente quer fazer. Que a igreja está fechada, mas eu acho que é para venda, não sei se é para alugar também, mas deve ser para venda, né? E a gente precisa expandir o evangelho, meus irmãos. O Espírito Santo está nesse lugar, está sobre esses crentes. Nós não podemos ficar mais parados. Diz o ex-pastor, não sei se eu posso chamar de ex-pastor, Caio Fábio. Ele contou uma história de um missionário que foi para um local, uma cidade que só tinha pessoas ricas, e a ordem era para evangelizar os ricos. Ninguém da classe média, gente rica, vamos ganhar esses ricos para Cristo. O missionário foi para esse lugar para evangelizar os ricos. Quando chegou na cidade,
Aí o missionário procurou uma pessoa para fazer faxina na casa dele, varrer a casa e tudo, para deixar tudo limpo. E o zelador, todos os dias via o missionário sair para pregar o evangelho lá fora. Todos os dias. Aí ele perguntou: o que você vai fazer? Ele disse: o que eu vou fazer é uma coisa muito especial. Disse para o zelador. E eu só posso falar para o pessoal rico, não posso falar para você não. Mas o que é? Vou falar, mas você vai cuidar, hein? Eu levo a mensagem da salvação. Que só quem pode salvar o homem é Cristo. Meus irmãos, disse que o zelador aceitou Jesus, certo milhão e aceitou Jesus na hora. E o zelador todos os dias, quando pegava a vassoura, saía barrendo e cantando o hino, e orando, e quando foi um dia ele chegou e disse assim: eu não posso ficar mais aqui não, pastor missionário, eu não posso ficar aqui não, eu tenho que ir pregar o evangelho lá fora, eu não posso ficar dentro dessa casa não. E foi-se embora, arrumou a vassoura lá e foi-se embora para o meio. Passou-se um mês, o zelador voltou e disse para o missionário: quantas vidas o senhor já pegou? O missionário disse: nenhuma. Ele disse: eu já ganhei mais de 30 pessoas para Cristo. Presta atenção que o poder de Deus não é riqueza, não é bem-estar, é na simplicidade. O Espírito Santo age na simplicidade, na minha vida, na tua vida. Deus age, o Espírito Santo, Ele está dentro de você. Você tem o Espírito Santo, você pode se levantar e glorificar a Deus e dizer que Deus é o Senhor da sua vida, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Eu falei que precisávamos ir mais longe. Nós precisamos ir mais longe. Eu estou igual o zelador. Não pode ficar desse jeito não. O Espírito já está saindo pela camisa aqui por cima. Não pode ficar desse jeito não. Tem que ganhar mais gente. Sabe, eu fiz uma meta de ganhar 1000 pessoas esse ano. Tem que ganhar gente. E a nossa oração é como a oração de um missionário que me dava alma, senão eu morro, Senhor. Igreja, precisamos trabalhar no reino, movidos pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus está dizendo, através de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação. Quantos jovens e homens estão no vício da prática das drogas que precisam de libertação? Pasmem que há crentes que estão acorrentados, amarrados, amordaçados, que não trabalham na obra, que não dão frutos, que são como aquela figueira que Jesus foi procurar frutos lá, não tinha nenhum, ele disse: jogar, cortar e jogar fora. Está dando fruto? Presta atenção a isso, esse detalhe. Por isso, meus irmãos, nós, igreja, precisamos se preocupar com aqueles que estão lá fora. Jesus veio para isso, para desfazer as obras do diabo, daqueles que estão amarrados, daqueles que estão presos pelos grilhões do diabo. Jesus veio para destruir as fortalezas. Ele veio para que a igreja seja a luz e sal da terra onde ela estiver. É preciso tomar posse do Espírito Santo. Diz ainda a palavra de Deus que a libertação dos cativos e a restauração da vista dos cegos aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. É uma unção completa
para desfazer essas obras do diabo. A unção completa. Foi Jesus que disse que essa unção está sobre a igreja. Ele disse assim: e esses sinais seguirão aos que creem. Você já leu isso? Falarão em novas línguas, beberão coisas mortíferas e não fará mal algum. Porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esses sinais seguem a igreja. Eu quero desafiar você que não é de oração, que nunca veio para a oração, que nunca participou da oração da igreja. Eu quero desafiar você de hoje em diante ser um crente participante da oração, porque a oração abre o coração do crente para que o Espírito Santo faça morada. A ação do Espírito Santo é através da oração. O menino caído no chão lá, que deu um ataque de epilepsia, a Bíblia diz que foi um demônio. O demônio, Jesus foi lá, ninguém podia, os discípulos não puderam expulsar. Jesus chegou e disse assim: levanta-te. Aí os discípulos ficaram assim, ele disse assim: foi que não leva um negócio desse aí. Nós já fizemos tudo e não teve libertação. Ele chegou e só foi dar uma ordem e o demônio saiu. Aí lá na frente ele foi perguntar a Jesus: por que nós não fizemos? Jesus disse: falta uma coisa entre vocês: orar e jejuar. Porque essa caixa de demônio não sai sem essas coisas. Só sai com jejum e com oração. Quer dizer para você que tem problemas difíceis de resolver, faça um jejum. Ore ao Senhor. Ele vai ouvir a tua oração. Não precisa ser aqui no meio de todo mundo, não. Precisa ser dentro do quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor. Ele vai ouvir a tua oração. É isso que a palavra de Deus nos diz. Diz ainda a palavra de Deus que Jesus Cristo veio a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Alguém disse que está falando de Deuteronômio, né, que fala quando havia o perdão das dívidas e tudo mais. Mas hoje é o ano aceitável do Senhor. É o ano de decisão. Meus irmãos, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Nós andamos de ônibus, andamos de carro, vivemos no meio do povo, mas nós não somos aqui. Nossa terra não é aqui. Nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui porque tem um propósito. Porque Deus chamou a igreja para estar aqui nesse lugar, para pregar, para levar salvação, para levar libertação, para dar alívio aos oprimidos. Deus colocou a igreja aqui, porque aqui tem muita pessoa para ser salva, nessa vizinhança, nessas ruas. Aqui do lado, da frente, atrás, em todo canto, tem pessoas para serem evangelizadas. Tem pessoas para ouvir a palavra. Agora, por que nós não vamos? Porque falta um detalhe, que é o poder do Espírito Santo. Só então é que poderemos fazer isso. E quando Jesus termina de ler a palavra, é interessante, meus irmãos, que Jesus fecha o livro, entrega ao assistente e se senta. E diz a palavra que os olhos de todos estavam fitos em Jesus. Você não sabe o que é olhar para Jesus.
Naquela sinagoga, meus irmãos, tinha pessoas que acreditavam em Jesus, mas também tinha pessoas que estavam dizendo: não é o filho da Maria? Esse cara está dizendo que. Como é que está dizendo que a profecia é sobre ele? Não é o carpinteiro? Então havia pessoas que não acreditavam. Tanto é que Jesus é expulso dessa sinagoga, porque falou isso. Mas um dia ouviram dizer assim: sabe aquele Jesus que expulsaram daqui? Pois ele está fazendo milagres em todo canto. Ele está arrebanhando muitas pessoas. A fama dele está em todo lugar. O pessoal ficaram admirados de Jesus. As pessoas ficaram com seus olhos fixos em Jesus. Que homem é esse? Extraordinário. Que homem é esse que fala dessa maneira, que tem esse poder da palavra? O povo estava olhando para ele porque Jesus ensinava completamente diferente dos outros, dos escribas, dos fariseus, daqueles que falavam naquele lugar. Falava diferente, porque Jesus, meus irmãos, é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é o Senhor da igreja. Haverá um dia quando a igreja for arrebatada, e quando nós chegarmos no céu, diante de Jesus, nós iremos pôr os olhos em Jesus. Nós iremos ver Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que sofreu por nós, aquele que deixou a sua glória e desceu a esse mundo para morrer por mim, um miserável pecador que não conhecia a Deus e nem era amigo de Deus, mas teve misericórdia, porque foi para esses que ele veio, foi para destruir as obras do diabo na minha vida. Eu já estava viciado em fumar e a beber, quando fui liberto do poder do diabo. Porque Deus não fez o homem para fumar, senão já pegou a chamilhar na cabeça. Eu estava bebendo, mas tinha orações pela minha vida. Senhor, tira de lá, tira lá do Egito, traz ele de volta. Pela infinita graça e misericórdia de Deus, o Senhor me tirou daquele lugar. O Senhor me tirou das garras do diabo, porque foi para isso que Jesus veio. Eu vim para destruir as obras do diabo. Conheci um rapaz que ele era de uma igreja e ele estava afastado. Esse rapaz foi para o retiro com a gente. Era um rapaz assim, mais ou menos, que tinha uns 2 metros de altura, muito forte. E esse rapaz, que era casado, ainda casado, foi para o retiro. E quando chegou no retiro, ele levou uma namorada que não era a mulher dele. Veja como é que o diabo faz. O diabo tem manobra de todo jeito, irmãos. Só através do Espírito Santo é que a gente vence as astutas ciladas do diabo. E esse rapaz, ninguém sabia de nada. E quando nós começamos o culto da noite e começamos a cantar, eu nunca tinha visto aquilo. O rapaz se endemoniou. De uma tal maneira, meus irmãos, uma coisa terrível. Eu que não acreditava nessas coisas, eu fiquei assim com os olhos arregalados. Meu Deus, o que é isso? Aí, como nesse nosso meio tinha pessoas experientes, aí manda chamar o pastor fulano de tal, não sei aonde. Eu acho que eu até me lembro do nome dele, era pastor Didi. Não sei se vocês ouviram falar. Pastor Didi, que expulsava o demônio até pelo rádio, né? Fica aí, que vai orar aqui.
E o Didi não podia vir. Aí, meus irmãos, foi luta, foi a noite toda lutando com esse homem. Sabe que hora que foi que esse homem veio melhorar e os demônios se aquietar na vida dele? 4 horas da manhã. Como eu era muito incrédulo, eu peguei minha rede e fui dormir em outro lugar para ninguém me achar. E o povo era falando: onde é que está o irmão? Cadê o irmão? Eu quero saber de demônio. Não é dormir. Mas assim, uma coisa terrível. E aquele homem que era casado, era crente, estava longe de Deus, ele caiu nessa armadilha do diabo. Uma moça novinha, filha de pastor. Presta atenção a isso. Filho de pastor. O salseiro que o diabo faz na vida das pessoas, para fazer as pessoas sofrerem, para manipular a vontade das pessoas. O diabo, meus irmãos, faz coisas terríveis. Ele manda pratos deliciosos para derrubar a pessoa. Você tem que cuidar com isso. Esse é o poder da carne e do diabo. Deixa eu falar para você o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos liberta, meus irmãos. A palavra de Deus diz que João está na ilha de Patmos e pelo Espírito ele tem uma visão gloriosa. Ele diz que eu vi a nova Jerusalém adornada, descendo do céu. Meus irmãos, é uma visão tremenda. Ele disse que viu a nova Jerusalém e os seus muros eram cravejados de pedras preciosas. E nós encontramos 12 pedras preciosas na muralha da cidade que João viu. É uma visão para crente, cheio do Espírito Santo. Porque esse lugar ninguém pode ver. Só quem vê, meus irmãos, são aqueles que têm o Espírito Santo da vida. Nós temos a mente de Cristo. E nós podemos ver as delícias que é a pátria celestial. E a Bíblia vai dar testemunho que nem olho viu, nem nada subiu ao coração do homem, que Deus tem guardado e reservado para aqueles que Ele ama. Você não está servindo a Deus à toa. Você tem um galardão no céu. Diz a palavra de Deus que nós devemos ter cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Crentes que estão aqui nessa noite, crentes que estão, procure a viver a palavra de Deus, mais perto de Deus, com o coração cheio do Espírito Santo, para a gente não perder a coroa da vida. E tendo fechado o livro, ele sentou-se. Que todos da sinagoga estavam olhando para ele. Jesus é admirado, meus irmãos. Nós tínhamos uma família de Lázaro que amava Jesus. Eles amavam Jesus. Tanto que eles disseram assim: ele amava tanto essa família, como é que ele deixou morrer? A família de Lázaro amava Jesus. Nós que somos a igreja do Senhor, nós amamos a Jesus. Ele em primeiro lugar. Ele é o amor que nós precisamos. Você que está procurando se casar, o seu amor principal se chama Jesus. O
Um dia uma pessoa, o esposo de uma irmã morreu e ela disse que o esposo dela agora é Jesus. Meu esposo é Jesus. Certo. Jesus ama a igreja. Nós devemos amar Jesus. Ele nos amou primeiro. Foi Ele que deu a promessa do Espírito Santo na vida da igreja. Eu vou para o Pai e vou rogar para que Ele mande o Consolador. O Consolador vai estar sempre com vocês. Eu estava lendo Hebreus e a gente pensa muitas vezes que viver uma vida religiosa, cheia do Espírito, é estar dentro da igreja, no remoto. Não é. Você vai ler capítulo 11, você vai ver os heróis da fé, de como aqueles homens viveram. Deixa eu ler aqui para você, Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus 11. Homens cheios do Espírito Santo. Eu vou encerrar por isso. Hebreus 11, diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Que mais direi? O escritor de Hebreus está falando de homens cheios do Espírito. Que mais direi? Certamente me faltará tempo, o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Os servos de Deus. Era desse jeito que era o povo cheio do Espírito Santo. Se cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é uma coisa tremenda. Deixa eu dizer para você que quando você aceita Jesus, você já tem o toque do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é quem convence você de aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus e vive no Espírito, a primeira coisa que você deixa é as coisas, as práticas da carne. Você já deixa tudo isso. Vocês já ouviram o testemunho do pastor Gaspar?
Nós estávamos em outra igreja quando o Gaspar se converteu. E o Gaspar era uma pessoa terrível. Não era uma boa pessoa não. Mas quando o Gaspar aceitou a Jesus, ele deixou tudo imediatamente para servir a Cristo. Eu acho que alguns de vocês conhecem o Gaspar no passado. Mas entregou sua vida a Jesus e nunca mais deixou de ser crente fiel ao Senhor. Por isso eu quero deixar essa palavra hoje para você. E eu quero que você baixe sua cabeça para mim agora. Feche seus olhos. Eu quero perguntar a você: você está cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo está aí em você? Você pode sentir o Espírito Santo nessa noite? Como é que está a sua vida? Você ainda não tem o Espírito Santo? Ou você está com aquele povo que fala contra ele, diz: você recebeu o Espírito Santo? Ninguém sabe nem se existe o Espírito Santo. Você ajoelha e vão receber o Espírito Santo agora. E mandaram se ajoelhar e eles foram cheios do Espírito. Ou você ainda está como o povo da casa de Cornélio, que ainda não tinham ouvido a palavra, mas quando ouviram a palavra, foram cheios do Espírito Santo. Eu queria que você orasse nesse instante. Ore ao Senhor. Eu estava dizendo pela manhã que o pastor Jailson, ele relatou para mim que estava fazendo um trabalho de adolescentes. Ele passou uns meses trabalhando com adolescentes, só adolescentes. E ele disse que ao final do trabalho que ele fez com esses adolescentes, 50 adolescentes foram batizados no Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fique de pé nessa noite. Hoje é um dia aceitável. Foi Jesus que falou as palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, para pregar libertação, salvação. Mas alguém que aceitará Jesus?
Você coloca na mente que a pessoa não precisa fazer isso. Ele coloca isso na mente das pessoas. Mas enquanto isso, nós estamos proclamando: Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer te tirar da opressão do diabo. Vamos orar com esses irmãos que estão aqui. O presbítero vai orar. Levante sua mão aqui à frente nessa hora. Vamos orar para que a partir de hoje o Senhor possa escrever uma nova história, para que a partir de hoje o Senhor possa estar perdoando os pecados, escrevendo esses nomes no livro da vida. A Bíblia nos garante que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. E nessa hora nós queremos celebrar junto com os céus essas vidas que se rendem ao Senhor. Feche seus olhos comigo em um ato de fé nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos no nome de Jesus que a partir de hoje o Senhor comece a agir na vida desses irmãos que estão aceitando a Jesus, libertando das opressões do diabo, curando as feridas. Senhor, que nessa hora uma nova história, uma história de vitória, uma história de salvação, uma história de libertação, uma história de renovo, uma história de novidade de vida possa ser escrita na vida dessas pessoas. Que o diabo perca a força nessa hora e que teu Espírito Santo a partir de hoje possa guiar, possa falar na boca deles, que a partir de hoje eles possam ser revestidos de poder e que o Espírito Santo possa agir de uma forma poderosa, libertando e transformando, Senhor. Nessa hora, Pai, nós te pedimos, escreve o nome deles no livro da vida, apaga as transgressões. A tua palavra diz que no mar de esquecimento o Senhor joga os nossos pecados e deles não se lembra mais. Espírito Santo de Deus, apaga, Senhor, apaga as transgressões, e que o teu amor, que é sublime, possa nessa hora tocá-los de uma forma poderosa, a ponto que eles possam considerar perda tudo aquilo que eles ganharam para si, e que eles possam a partir de agora considerar ganho, porque estão com o Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É assim que nós te oramos e te pedimos no nome de Jesus. Se você está comigo, diga amém.
iniciando. E Deus possa te dar vitória. Deus guarde a tua casa, os teus filhos. Deus esteja na tua frente, abençoando. Seus negócios possam ter prosperidade. Você que está desempregado, que Deus abra uma porta de emprego para você, em nome de Jesus. Amém? Antes de dar a bênção, eu quero chamar aqui o nosso irmão e presbítero Israel e sua esposa. Eles estão completando mais um ano de casamento. Nossos irmãos muito amados, queridos. Meus irmãos, é meu irmão querido e amado. Acho que Deus colocou eles aqui porque eu precisava deles. São muito amados, são muito queridos. Amém? Vamos orar por esse irmão. Senhor, nós te louvamos pela vida de Israel, da Jane. Oh, Senhor Deus, derrama a tua bênção sobre este casal. Senhor, tu sabes, Senhor Deus, o que eles precisam. Ó Deus amado, vai suprindo as necessidades. Abençoa a sua filhinha, Senhor Deus. Pai amado, sustenta os teus servos na tua presença. Que eles possam desfrutar da alegria do Espírito Santo em suas vidas, Senhor. Ó Deus amado, que eles possam ser frutíferos aqui nesse lugar. Senhor Deus amado, sustenta nas tuas mãos poderosas. Eles são preciosos para nós e para o Senhor também, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos por eles. Senhor Deus, derrama a tua bênção no seu lar, Senhor Deus, nos seus familiares, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, eu te peço pela vida do Israel e da nossa irmã Jane, que Deus derrame a sua bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Receba a bênção. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre. Todos digam amém e graças a Deus.